Bom dia! Bom dia. Vou falar no grupo que a gente começou. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Saudade de todo mundo. Espero que todos tenham feito a entrega da nossa VA direitinho, sem maiores Bom problemas. dia, Roberto. Bom dia! Tamo junto aí, tamo junto. Oh, que bom, Luiz, você por aqui. Ótimo. Obrigado, obrigado. Vamos lá então, galerinha. Ana Clara, Mariana, Douglas. Então vamos lá, gente. Bom, gente, a Magna também tá entrando. Deixa eu admitindo o pessoal. Vocês já devem ter visto que eu coloquei o estudo dirigido, né, a VA4, que eu falei para vocês, lá no sistema. Algumas, acho que nessa turma até que não, mas nas outras turmas alguém me perguntou se poderia postergar um pouco até o meio de junho e tudo, e aí foi o que eu falei para vocês. A data que tá lá de referência, dia 4 de junho, gente, é só uma referência, é só para vocês trabalharem com um prazo, tá? Mas muito provavelmente eu vou postergar esse prazo, né? Porque eu vou poder deixar essa entrega um pouco mais para o final, tá? Mesmo porque esse estudo dirigido, o objetivo deles é que vocês estudem, né? O estudo dirigido, o objetivo dele é que vocês estudem. Aí me perguntaram, professora, a gente pode fazer junto com um colega e tudo? Eu falei assim, olha, gente, o negócio é o seguinte, como vocês vão se organizar para fazer, né, e tudo, vocês se organizam. A entrega é individual, tá? Eu aconselho vocês a fazer individualmente. Por quê? Porque isso é uma fonte de estudo. Agora, se vocês tiverem um grupo de estudo virtual, que vocês estão discutindo as questões para poder responder e tudo, por mim tudo bem, não tem problema não. Uma, né, das formas de aprendizado é exatamente a gente discutir a matéria, a gente explicar para o outro. Por isso que os grupos de estudo, eles são tão efetivos, né? Eles funcionam tanto. E vocês têm aí diversas plataformas para poder utilizar, para poder fazer grupo de estudo, né? Vocês não precisam de fazer um grupo de estudo presencial. Não tem essa necessidade. Vocês conseguem fazer um grupo de estudo virtual, vocês conseguem fazer, se organizar. Então, assim, a sugestão é que vocês façam de forma individual, mas caso vocês queiram fazer com um grupo de estudo, enfim, não tem problema não, tá? A postagem dele é individual, isso aí, né, assim, aí eu faço questão, tá? Que cada um entregue o seu. Até mesmo para você ter a sua base de estudo lá guardadinha no sistema, tá? Em relação à VA3, eu vou disponibilizá-la para vocês também. Vou colocar o vencimento dela, só estou aguardando certinho o cronograma das provas iniciais para eu não bater a VA com a prova inicial, por isso que eu também ainda não disponibilizei para vocês ela. Imagino que hoje o Gustavo vai falar com a gente a respeito desse cronograma, para que a gente marque. O que tá, né, até agora seria a semana do dia 14, então a prova de vocês, salvo engano, ela estava marcada para o dia 12. Então, muito provavelmente, ela seria aí no dia 19, né? Mas eu tô aguardando o Gustavo para poder ver se vai ser isso mesmo, se não vai, como que a gente vai fazer, enfim, tá? Bom dia, Joelma. Então, gente, bom dia para todo mundo novamente, né? Mais uma vez é ótimo estar com vocês, né? Eu sempre falo isso, vocês são o melhor momento dos meus dias, e é verdade. E
Espero que todo mundo tenha conseguido postar a atividade, enfim. Espero que todo mundo esteja acessando também o SF Web, porque nos foi passado pela coordenação que a aferição de presença de vocês para verificar se vocês estão frequentes, né? Não é bem uma presença, é mais uma frequência, tá? A aferição de frequência de vocês, ela vai ser medida pelos acessos que vocês têm ao SF Web, né? Então, assim, professora, mas tem que acessar no momento da sua aula? Não, gente. Mas vocês têm que acessar. Então, eu vou chegar lá no final da semana e vou verificar. A Mariana acessou o SF Web? Acessou. Olha, o último acesso dela, inclusive, foi hoje. Eu vou verificar se vocês estão frequentes, se vocês têm acessado o conteúdo, tá? Por que isso, gente? Porque todo o material, né, que a gente está disponibilizando para vocês, os links das aulas, material de apoio, tudo está lá no SF Web. E eu falei, inclusive, isso aqui na nossa última aula, vocês têm que ter uma certa intimidade com o sistema, porque é o sistema que vocês farão as avaliações iniciais. Né? Em relação às avaliações finais, pode acontecer, né, de acontecer alguma coisa, a gente voltar antes, tomara e tudo, mas em relação à avaliação inicial, que já está logo aí, não tem outra alternativa, não tem alternativa senão a gente utilizar esse sistema e fazer essas provas, né, de forma remota, tá? E aí, gente, se vocês não tiverem muita intimidade com o sistema, na hora da prova, vocês podem ter algum tipo de dificuldade e aí fica mais complicado, porque vocês ficam desesperados para poder sanar, o tempo está correndo, né? Então, assim, quanto antes vocês puderem acessar o sistema, melhor. Eu me coloco à disposição de vocês, como vocês bem sabem, para poder auxiliar nisso. Então, se teve alguma dificuldade no acesso, enfim, qualquer dificuldade que vocês tiverem, vocês podem me acionar. Tiveram alguma dificuldade também ao fazer AVA, pode me falar, não tem problema. Teve alguma dificuldade, estou estudando a matéria, me surgiu uma dúvida sobre intimação, manda um áudio para mim, não tem problema, eu respondo, né? Vários de vocês já me acionaram, eu respondo, não tem problema algum, tá? O que não pode acontecer é vocês ficarem com dúvida. E mais uma vez, eu falei que um dia antes da nossa prova, né, eu vou fazer uma revisão com vocês. Então, é importante que vocês tenham a matéria bem aí fresquinha na cabeça de vocês e tragam as dúvidas para que a gente possa fazer uma revisão bem efetiva, tá? E aí, prosseguindo então, né, na nossa aula. Outra coisa, o esquema do cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa já está lá no SF Web, tá? Tá no meu canal do YouTube, né, no playlist lá de Processo Civil 3 e está também lá o link no SF Web, tá? Se vocês quiserem é só abrir a aula, né, de obrigação de entrega de coisa que vocês conseguem assistir o vídeo pelo SF Web mesmo. Não precisa nem de ir no YouTube. Beleza, gente? E aí, então, continuando nossas aulas, né? Na aula passada, a gente falou um pouquinho a respeito da questão das execuções em espécie. E aí, eu falei para vocês da diferença que a gente tem em relação ao cumprimento de sentença. Né? Porque na execução, na verdade, a gente não tem um processo anterior, a gente não tem aquele título judicial, executivo judicial, que foi formado observando todas aquelas regularidades de um processo. Né? Então, assim, é um título diferente. A gente tem, por exemplo, a emissão de um cheque, a emissão de uma duplicata, a emissão de uma nota promissória, um contrato, um acordo celebrado pelas partes com a presença de duas testemunhas, tá? Sim, é possível. Depois eu vou fazer essa retificação lá, tá, Rose? Eu faço essa modificação lá para vocês, tá bom? Vai demorar um pouquinho, porque eu vou ter que fazer, assim, não demora muito não, mas assim, eu não consigo te prometer que eu vou fazer isso agora, assim, né, de hoje para amanhã e tudo, porque eu vou ter que entrar em aula por aula para poder fazer a edição do título dela, colocando qual que é a matéria, mas eu vou fazer isso sim, tá? Faço sim. E aí, gente, fica até mais fácil de vocês estudarem, né? E aí, gente, o que acontece? Eu falei para vocês, então... Agora? Oi? Rose? Não é comigo. Eu falei para vocês, inclusive, que então, por conta disso, a gente precisa para poder cobrar a execução, ou cobrar a obrigação que está ali
instituída no título, a gente precisa de uma ação própria, né? Que é a ação de execução, tá? E aí, assim como, gente, nós estudamos cumprimento de sentença, de obrigação de entrega de coisa, de fazer, de não fazer, de quantia, de obrigação de alimentos, contra a fazenda pública, a gente vai estudar cada um desses tipos de execução agora no âmbito dos títulos executivos extrajudiciais, tá? Essa matéria não cai na avaliação inicial, mas cai na avaliação suplementar e cai na avaliação final, porque a avaliação final ela é cumulativa, cai a matéria toda do semestre, né? Então, assim, é muito importante que vocês acompanhem bem as aulas a partir de agora também, para que vocês também não confundam com o que vocês já aprenderam. E aí, o que acontece, gente? Nós falamos, então, que para dar início a esse processo de execução é necessário uma petição inicial. Essa petição inicial ela tem que atender os requisitos do artigo 319 e 320 no que couber, tá? Então, tem audiência de conciliação ou mediação, professora? Não. Ah, mas o juiz ele pode designar uma audiência para poder tentar conciliar as partes? Pode, tá? O juiz pode designar uma audiência a qualquer momento para poder tentar conciliar as partes, para poder advertir que a conduta é incompatível com a dignidade da justiça, né? Para poder pedir para que a parte indique bens passíveis de penhora. Então, assim, o juiz ele pode designar audiência a qualquer momento no processo, tá? Mas não é, assim, algo obrigatório, né? No caso do que a gente já estudou lá no processo de conhecimento, a audiência de conciliação ou mediação, ela é obrigatória, né? Ela só não vai acontecer em duas situações. Se não for causa que admite autocomposição, ou seja, se forem direitos indisponíveis em relação àquilo ali que está sendo transacionado, e se as duas partes não tiverem interesse na realização da audiência de conciliação, né? Só relembrando, porque isso vocês já sabem. E aí, então, essa petição inicial também tem que atender aos requisitos do artigo 778 e 798 e 799, tá? Então, ela tem que vir acompanhada do título executivo extrajudicial, ela tem que também, né, gente, vir com a qualificação completa das partes, ela tem que vir acompanhada também da memória de cálculo, que é aquela memória que vocês aprenderam a fazer, que eu inclusive disponibilizei a planilha do Excel no grupo, né, do WhatsApp, que vocês inclusive tiveram a oportunidade de fazê-la para o cumprimento de sentença de alimentos, né? Então tem que fazer o demonstrativo de débito. É necessário, gente, dizer qual que é o tipo de execução que eu vou seguir, se for possível, né, fazer de mais de uma forma. É necessário comprovar para o juiz que aquela obrigação já é exigível, né? Então, existem algumas particularidades e o mais importante, gente, é necessário obrigatoriamente fazer a intimação das pessoas que estão citadas no artigo 799, se por um acaso eu indicar algum bem passível de penhora que esteja dentro daquela situação. Então, se eu indicar um bem passível de um bem que é passível de penhora, mas que já está penhorado, eu tenho que fazer a intimação do credor pignoratício. Se eu fizer a indicação de um bem que tem uma anticrese, eu tenho que fazer a intimação do credor anticrético. Se for um bem que está hipotecado, do credor hipotecário. Se for um bem que é objeto de uma enfiteuse, do enfiteuta. Se for um bem que tem ali gravado um direito de superfície, eu tenho que intimar o superficiário. Se tiver uma promessa de compra e venda, eu tenho que intimar o promitente comprador e o promitente vendedor, tá? Então, eu preciso de necessariamente fazer essas intimações, porque senão a minha penhora, ela é ineficaz, tá? Com relação a essas pessoas. Então, pode acontecer de todo um procedimento ser feito, chegar lá na frente, esse bem às vezes já foi até arrematado em um leilão e esse leilão será anulado em virtude da ausência da intimação dessas pessoas que estão listadas lá no artigo 799. Então, ele é super importante, tá? Vocês vão escrever esse artigo na parede do quarto, na porta da geladeira, né, na porta de casa, quando vocês tiverem saudade de sair, né, de casa, quem não estiver saindo de casa, gente, vocês vão ficar olhando para a porta e falar assim, que saudade de sair. Aí vocês vão ler o artigo 799 lá, tá? Mas não pode esquecer dele. Isso, gente, é tão importante, mais importante ainda do que na teoria, isso é na prática. Porque se você esquece um artigo como esse numa ação verdadeira, você ferra o seu cliente, né?
Seu cliente vai ficar morrendo de ódio de você. Porque depois como é que você explica para ele? Não sabe aquela penhora que nós fizemos no bem de fulano de tal, que já estava até penhorado? Ah, lembro! Pois é, eu esqueci de intimar o credor pignoratício, o credor da penhora, sabe? E agora deu ruim, né? Lembra que a gente arrematou aquele bem? Pois é, nós vamos ter que anular o leilão. Entenderam, gente? Então isso dá, assim, isso é péssimo. É uma das piores coisas que pode acontecer num processo de execução, tá? Então, não pode esquecer do artigo 799. E nós vimos também na última aula que a ordem, né, de quem vai receber antes de quem, se eu tiver diversos credores penhorando um mesmo bem, a ordem de recebimento é estabelecida pela ordem da penhora, tá? Então, a penhora que for mais antiga, né, a pessoa que fez essa penhora mais antiga recebe antes, tá? Então, eu vou ordenando, né? Se uma penhora foi feita em novembro, outra foi feita em dezembro, outra foi feita em janeiro, quem fez a penhora primeiro, lá em novembro, recebe primeiro. Quem fez em dezembro, recebe depois. Quem fez em janeiro, recebe por último, tá? Isso é importante, gente, por quê? Porque às vezes o bem, se ele for vendido em um leilão, né, se ele for alienado em um leilão, às vezes ele não é alienado pelo valor de avaliação dele. E se ele não for alienado pelo valor de avaliação dele, gente, pode ser que algum desses credores fique sem receber, tá? Porque aí, às vezes, o dinheiro não é suficiente para poder pagar todo mundo. Ah, então quem é que vai pagar? É aquele ditado: quem chega primeiro bebe água limpa, tá? É isso, né? Quem fizer a penhora primeiro, recebe primeiro, tá? Ah, e se essa pessoa, professora, não receber tudo, né? Esse último lá, que fez a penhora em janeiro, não receber tudo, ou se ele não receber, né, nada, o que ele vai fazer? Ele vai buscar mais bens passíveis de penhora, tá? Ah, professora, se não tiver mais bens passíveis de penhora, aí, infelizmente, né, gente? Nós vamos ver que essa execução vai ficar suspensa pelo período de 1 ano, tá? Mas isso é mais para frente que a gente vai assistir, vai estudar, vocês vão assistir essa aula um pouco mais para frente. E aí, nesse período de 1 ano, ainda fica suspenso o prazo prescricional. Depois, né, desse período de 1 ano, o processo ele é reativado, as partes são intimadas. Se o exequente não tiver nada para poder indicar, né, de bem passível de penhora, aí tem o arquivamento provisório desse processo e começa a contar o prazo da prescrição intercorrente, tá? Mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais adiante de forma bem meticulosa. Ficou alguma dúvida, gente? Acerca da aula passada? Alguma dúvida a respeito de alguma matéria que vocês queiram tirar antes que a gente avance mais um pouco? Alguém? Não? Robertinha, Pois não. Robertinha, é o Luiz, tudo bem? Você falou aí, Beleza, voltando Luiz. lá sobre o estudo dirigido, Aham. no caso, ele pode ser feito manuscrito ou tem que ser Então, feito... na verdade, assim, como vocês vão fazer a entrega para mim pelo sistema, eu prefiro que ele seja digitado, né? Que eu acho que é até mais fácil para vocês, depois do que vocês terem que escanear folha por folha. Mas se vocês quiserem fazer manuscrito, não tem problema. Se vocês acharem, né, assim, que de forma manuscrita vocês concentram mais, é melhor, não tem problema, tá? Beleza, Luiz? Aí o único cuidado que você vai ter que ter é de escanear, né, ele todo, se você fizer manuscrito, e postar ele todo em um arquivo só. Entendeu? Ah, tá, porque eu tô fazendo aqui, eu estou até na quarta pergunta, Uhum. e cada resposta realmente são grandes, entendeu? Ele é grande. No caso aqui, por mais que eu resuma, elas são grandes, entendeu? Isso. E eu tinha feito um acordo com o meu grupo, que é eu, Joelma, Cacá e o Uhum. Guilherme, que eu iria fazer essa VA, entendeu? E que, no caso, serviria para, por exemplo, eu estou vendo que você está falando aí que vai ser individual, no caso, É individual. Igual eu falei para vocês, não né? pode... Ela é uma VA Ah, individual, gente, mas é igual eu falei para vocês. Se vocês se organizarem, né, já tiverem uma organização de fazer em grupo, enfim, não tem problema. A questão é, cada um posta um arquivo, entendeu?
Não tem problema Ah, como entendi, vocês vão entendi. fazer essa organização. Enfim, é individual, a Entendi. entrega é individual, tá? Mas eu sei que vocês Tá têm bom, grupo de tá bom. estudo, eu sei que vocês têm uma organização interna. Não tem problema. Mas a única Sim. coisa que eu peço é que cada um poste o seu arquivo, tá bom? A entrega é Ah, tudo bem, individual, tudo bem, beleza. tá? Como vocês vão Ah, tá fazer bom. é uma organização interna de vocês. A entrega do trabalho é individual, tá bom? Ah, beleza, obrigado, Beleza, Érica, Luiz? obrigado. Nada, que é isso. Então vamos lá, gente. Vamos avançar então um pouquinho mais na matéria, tá? E a gente vai para a segunda parte da matéria. Eu dividi geralmente assim, né? Quando dá, eu coloco tudo no quadro de uma vez e aí passo algumas coisas para a segunda aula. Como a gente está tendo aula de forma remota, eu fiz a divisão da matéria para ficar mais fácil para vocês também, não ficar tão pesado, né? E aí, gente, o que acontece? Na segunda parte da matéria, então, seguindo, né, a matéria que a gente começou a respeito dessa execução, eu então coloquei para vocês como um desafio, né? Se o juiz verificar que a petição inicial da ação de execução está incompleta, qual providência que ele vai tomar? E aí, gente, né? Isso aí é uma norma que a gente vai utilizar que vocês já estudaram lá no processo de conhecimento, né? Que é as normas do processo de conhecimento se aplicam a todos os demais procedimentos naquilo que couber, né, de forma subsidiária. Então, se o juiz ele verifica alguma irregularidade nessa ação do processo de execução, o que ele vai fazer é a mesma coisa que ele faria se fosse um processo de conhecimento, ou seja, ele vai determinar que o exequente emende a petição inicial no prazo de 15 dias. Tá? Pode ser um título que, às vezes, ele juntou ali, vamos supor, processo eletrônico, tá? Arthur, que honra! Deixa eu esperar o Arthur aqui entrar, uai. Arthur, que honra! Você na minha aula? Que alegria! Cadê ele? Ai, Arthur, que bom que você está aqui. Estou muito feliz, gente. Estou vendo carinhas que estavam muito desaparecidas na minha aula. Fico muito feliz com isso, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. E aí, gente, o que ele vai fazer é, vamos supor, eu faço a distribuição, né? A gente faz a distribuição hoje de forma eletrônica, tá? Dos processos. E aí, vamos supor que o scanner do título extrajudicial, gente, do cheque, escaneei o cheque, tá? E o scanner ficou ilegível. O que é que o juiz vai fazer, então? Ele vai me intimar, eu, exequente, para que apresente o título de forma legível. E se ele tiver alguma dúvida, gente, a respeito da regularidade daquele título, o que ele vai fazer é pedir para que eu mostre o documento original na secretaria, tá? E aí, se for o caso, guarda isso no cofre da secretaria, enfim. Mas o procedimento seria o mesmo procedimento que seria tomado numa ação qualquer, numa ação comum. Se o juiz verifica que tem alguma irregularidade, né, vamos supor, está faltando algum dado do executado, tá faltando algum requisito ali, tá faltando memória de cálculo, né? Às vezes a pessoa esqueceu de fazer memória de cálculo numa execução por quantia certa, tá? E aí, né, esse cheque, por exemplo, gente, não adianta só juntar o cheque e falar assim, não, o valor é esse. O cheque, ele venceu. Então, eu tenho que fazer a atualização monetária daquele valor do cheque. Então, eu preciso de juntar a planilha de débito, que é o memorial de cálculo, né, o demonstrativo dos cálculos. Se não tiver isso lá, se tiver qualquer irregularidade, se a petição estiver incompleta, estiver faltando título, enfim, observou que não está regular, o juiz vai intimar o exequente para poder emendar a petição inicial no prazo de 15 dias. Se o exequente não fizer essa emenda no prazo de 15 dias, gente, indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, tá? Então, isso é muito importante. Viu, gente? Anota, porque isso é importante, né? Vocês já me conhecem, vocês sabem que quando eu falo que isso é importante, é porque é importante mesmo, tá? Bom, e aí o que acontece, gente? Se o juiz verificar que a petição inicial, né, da ação de execução, ela preenche todos os requisitos, que foram tomados todos os cuidados, todos os requisitos foram devidamente preenchidos, o que ele vai fazer? Ele vai despachar a petição e vai determinar a citação da parte contrária para poder cumprir a obrigação, tá? Esse despacho que ordena a citação, gente, ele é feito lá nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, que a gente já estudou também,
né? O artigo 240, ele fala da questão da citação válida, tá? A citação válida, mesmo quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, né? Torna litigiosa a coisa e constitui imora o devedor, tá? E aí é muito importante a gente ressaltar o parágrafo 1º a respeito da questão da interrupção da prescrição. Por quê, gente? Porque pode acontecer de eu estar executando, né, muito próximo do prazo prescricional, tá acabando, né? Então, vamos supor que um cheque, por exemplo, a prescrição do título é 6 meses, né? É um cheque, é um título que prescreve muito rápido, tá? Então, se eu for cobrar ele por meio da ação de execução, eu tenho que cobrar enquanto o título ainda está válido, né? Se esse título ele prescreve, eu posso continuar cumprindo cobrando a obrigação? Posso, mas não por meio da ação de execução. Aí eu teria que fazer uma ação de cobrança, que seria uma ação de procedimento comum, e aí não seria uma execução de título executivo extrajudicial, né? E aí o que acontece? Então, vamos supor que eu esteja executando um cheque e esse cheque esteja muito próximo da data de prescrição, tá? Esse parágrafo 1º do artigo 240 é muito importante. Por quê, gente? Porque eu vou ter que tomar todos os cuidados para poder viabilizar a citação do executado no prazo de 10 dias. Por quê? Porque aí, gente, a interrupção da prescrição, ela retroage à data da distribuição da ação, tá? Isso a gente já estudou, né? Lá quando vocês estudaram comigo o processo de conhecimento, eu até fiz uma linha no quadro, uma linha do tempo no quadro, aí falei assim, olha, fulano de tal fez a distribuição da ação aqui, né, nesse ponto. Só que acontece que a citação do réu só aconteceu tantos dias depois. Só que o autor viabilizou de todas as formas essa citação, ou seja, forneceu o endereço completo, né? Se fez a emenda, tinha que fazer a emenda da petição inicial, foi bastante ágil ao fazer a emenda da petição inicial, pagou a verba do oficial de justiça, se ele não tivesse sob o palio da justiça gratuita. Enfim, gente, viabilizou a citação dessa pessoa no prazo de 10 dias. Não quer dizer que ela vá ser citada no prazo de 10 dias, tá, gente? Quer dizer que o autor, né, e aí no caso da execução, o exequente viabilizou para que essa citação pudesse acontecer nesse prazo aí de 10 dias. Então, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque se você tiver com um prazo prescricional, né, ali chegando mesmo pertinho de você, né, você consegue fazer com que a interrupção da prescrição ela retroaja à data da distribuição da ação, tá? Então, lembrem-se do artigo 240, parágrafo 1º, que ele é muito importante. Né? E o parágrafo 2º, tá? Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º, que é a respeito da questão da interrupção da prescrição retroagir, né, a data ali da distribuição da ação, tá? Interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá a data de propositura da ação, tá? Então, isso é muito importante, né? Vocês prestarem bastante atenção nisso, viabilizarem aí a citação para que seja possível essa retroatividade, ok? Bom, alguma dúvida até agora, gente? Ah, professora, e então beleza. Então o juiz vai determinar a citação, né? Sim. Se por um acaso a gente estiver diante de obrigação alternativa, como que é que vai funcionar? Vocês lembram das obrigações alternativas, gente? O que é obrigação alternativa? Vocês lembram? Porque vocês, inclusive, tiveram uma aula com o Daniel, né? No início do semestre, e ele relembrou com vocês as obrigações, e vocês lembram o que é obrigação alternativa. Quem é que vai me responder? É aquela que o cumprimento da obrigação pode ser feito de uma forma ou de outra. Perfeito, né? A Rose também já tinha respondido isso aqui. Perfeito, gente. Então, é quando é possível eu cumprir a obrigação de uma forma ou de outra, né? E quem é que escolhe a forma? Geralmente, né, em regra, quem que faz a escolha da forma como que é que vai ser cumprida essa obrigação? Quem? O devedor, né?
Então, o devedor que faz a escolha. Quando a gente está fazendo uma execução, vamos supor que foi realizado um contrato, tá, gente? Foi feito um contrato entre as partes, ok? E aí, o que acontece? No contrato, o devedor é que faz essa escolha, né? Porque a gente utilizou a regra geral lá do Código Civil, em que a escolha cabe ao devedor do que é que vai ser entregue, né? Aí, o que acontece, gente? O contrato foi descumprido. Então, o exequente está executando esse contrato, né, contra o devedor, para que o devedor, inclusive, possa cumprir a obrigação, tá? Só que a ele, né, ao devedor, que é o executado na ação de execução, ele é que vai ter que fazer essa escolha do que é que vai ser cumprido, tá? Como que é que, então, vai ser viabilizada essa possibilidade de escolha? Nas obrigações alternativas, de acordo com o artigo 800, gente, o devedor, que é o executado, ele vai ser citado, tá? Para exercer a opção, ou seja, para poder dizer qual que é a escolha dele e já realizar a prestação no prazo de 10 dias. Se por um acaso outro prazo não tiver disposto em lei específica, tá, da referida obrigação, ou mesmo no contrato. Então, se eu tiver diante uma obrigação alternativa, gente, que segue a regra geral, ou seja, a escolha é feita pelo devedor, e eu tiver que executar essa obrigação, tiver que fazer a execução desse título, eu vou, então, na minha petição inicial, requerer a citação do executado para poder escolher e realizar a prestação no prazo de 10 dias. Não é assim, não, ele vai ser citado para poder escolher. Aí ele fala assim, escolhi tal coisa. E aí depois ele vai ter outro prazo para realizar. Não, tá? Ele é citado para escolher e já realizar, né, a prestação no prazo de 10 dias. Tá, gente? Muito cuidado com essa disposição aqui do artigo 800, tá? Eu gosto muito dela, né? Eu gosto muito dela, acho ela bem interessante, tá? Então, tome muito cuidado com ela. Professora, e se por um acaso o contrato dispuser de forma diferente? Vamos supor que no contrato eu não tenha seguido a regra geral, que seria, né, no caso, a escolha ser do devedor e a escolha coubesse ao credor. Simples, gente. Aí não tem nem o que falar nada, né? Como é que vai ser? Vai seguir aí, gente, o próprio credor, que é o exequente, já vai se manifestar na própria petição inicial, dizendo o que ele quer que seja entregue, tá? Então, não tem nem dúvida com relação a isso. Não vai haver a necessidade aí do executado ser citado para poder escolher, né? Nesse caso aí, ele vai ser citado somente para poder cumprir a obrigação, tá? E aí, gente, se por um acaso a gente estiver na regra geral e o executado não exercer a sua escolha, né, nesse prazo de 10 dias, ele não se manifestar ou ele não disser nada, o que é que vai acontecer? Aí, o próprio credor, ele vai fazer a indicação. Então, o que vai acontecer? Vai ser citado o executado para que em 10 dias ele escolha e cumpra a obrigação. Se ele não fizer nada, gente, o juiz vai intimar o exequente e aí o exequente vai indicar aquilo que ele quer, tá? Que seja feito. E aí qual que é o procedimento que a gente vai utilizar nesse caso? Depende. Se for uma obrigação de entrega de coisa, vai ser o procedimento de execução de entrega de coisa que a gente ainda vai estudar. Se for um cumprimento de sentença, se for uma execução de obrigação de fazer, vai ser o procedimento da execução da obrigação de fazer que a gente ainda vai estudar, tá? A questão é, num primeiro momento, se por um acaso, né, a indicação da coisa, né, daquilo que vai ser entregue ou daquilo que vai ser feito, num caso de uma obrigação alternativa, seguir a regra geral, o próprio executado vai ser citado para poder escolher e realizar a prestação no prazo de 10 dias. Se ele não exercer essa escolha, se ele não fizer essa prestação no prazo de 10 dias, devolve-se ao exequente, aí o próprio exequente que vai fazer a escolha daquilo que ele quer que seja entregue, que seja feito, enfim, conforme for a natureza da obrigação, tá? E aí, né, o parágrafo 2º é aquilo que eu já falei para você. Se por um acaso estiver disposto que a escolha vai caber ao credor excepcionalmente, né, fora da regra geral, e aí isso tem que estar disposto no contrato, no título executivo extrajudicial, na própria petição inicial,
o exequente já vai fazer a indicação daquilo que ele quer, tá? Alguma dúvida até agora, gente? Tá tranquilo? Anota esse artigo 800 aí, viu, gente? Eu gosto muito dele. Achei ele muito legal. Beleza, gente? Tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá bom. Então vamos seguir mais adiante, né? Daqui a pouquinho, a gente tem mais 4 minutos nessa aula e aí eu vou mandar o link da próxima para vocês, tá? Mas quando estiver chegando próximo de 1 minuto, eu encerro e a gente abre o link da próxima. Bom, gente, a possibilidade dessa execução ser nula, as possibilidades de nulidade da execução estão descritas lá no artigo 803 do Código de Processo Civil, tá? Então, o artigo 803, ele é bem específico. Quando que é que uma execução vai ser nula? Se o título executivo não corresponder, extrajudicial, né? Não corresponder, gente, a uma obrigação certa, líquida e exigível. E aí, aqui, vocês têm que se lembrar uma coisa muito importante, gente. Lá, quando a gente estudou os títulos executivos judiciais, eu falei para vocês que, né, quando a gente estava começando o estudo dos títulos, o estudo, né, da execução como um todo, eu falei para vocês o seguinte, que para fazer o cumprimento de sentença ou para fazer a execução, é necessário que haja um título executivo certo, líquido e exigível, né? E aí eu falei para vocês o seguinte, se acontecer de um título executivo judicial não ser líquido, a gente consegue solucionar esse problema. Como que a gente soluciona o problema de uma liquidez, uma ausência de liquidez em um título executivo judicial? Através de qual procedimento, gente? Liquidação de sentença. Perfeito, tá? Liquidação de sentença, né? Gente, liquidação, procedimentos de liquidação só cabe nos títulos executivos judiciais, tá? Professora, então se eu tiver um título executivo extrajudicial que é ilíquido, eu não posso fazer procedimento de liquidação? Não. E aí, professora, como que é que eu vou executar ele? Você não vai executar ele. Não tem jeito de você fazer uma execução de um título que não tem liquidez, gente, tá? No caso de um título executivo extrajudicial. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma ação de conhecimento, um processo de conhecimento, para poder formar um título executivo judicial, para num segundo momento você fazer o cumprimento de sentença, tá? Nós já falamos a respeito disso, isso é muito importante, gente. Né? Então, se por um acaso vocês tiverem um título executivo extrajudicial, tá? Que não seja líquido, certo e exigível, a execução será nula. Não tem como prosseguir com essa execução, tá bom? E aí, nesse caso, então, o juiz, ele vai dar a decisão dele pautado na nulidade dessa execução nos termos do artigo 803 do Código de Processo Civil. Isso é muito importante, tá, gente? Vou encerrar essa aula agora e já vou mandar o link da próxima pra gente poder continuar os outros casos em que há a possibilidade da nulidade na execução, belezinha? Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem 16 pessoas. Não fujam, tá? Não sumam, tá bom? Vou mandar o link da próxima aula pra vocês, tá? Um beijo. Todo mundo aqui comigo, tá? Beijo. Tamo junto, Robertinho. Beleza, beijo.